E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus deixa claro neste versículo que antes de chegar ao fim, o evangelho deveria ter sido pregado a todas as nações. Ao dizer isso, Jesus já estava usando a sua onisciência para dizer que o evangelho iria romper com os limites da nação de Israel. Todos os povos seriam contemplados com a mensagem de salvação, além de estar fazendo referência a um grupo maior de cristãos, além dos seus discípulos imediatos. Hoje em dia, esse versículo é pregado em congressos de missões ou pregações nas quais se falam da volta de Jesus. Afinal, já que várias tribos e povos não foram evangelizados ainda, como pode ser sustentada a tese de que Mateus 24 já se cumpriu? Mas, como já vimos até aqui, Mateus 24 trata da queda de Jerusalém. Então, alguma evidência deve ser buscada para provar o cumprimento desse texto. Quero antes dizer que se esse versículo já se cumpriu, isso não significa que não devemos mais pregar o Evangelho. A ordem de pregar deve continuar onde houver pecador. Romanos capítulo 10, versículo 18. Até a volta de Jesus. A questão é saber em que sentido Jesus falou que todos os povos seriam evangelizados antes da destruição de Jerusalém. Não é preciso muito esforço para perceber que esse texto já tenha sido cumprido pouco antes da morte do apóstolo Paulo. O Novo Testamento deixa claro que o Evangelho já tinha sido pregado em todo o mundo antigo. A carta aos Romanos fala isso. Em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Romanos capítulo 1, versículo 8. O que Paulo diz aos Colossenses é ainda mais enfático. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Veja como o versículo 23 encerra a questão. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Paulo chegou a dizer que o Evangelho chegou até aos confins do mundo, em Romanos capítulo 10, versículo 18. Se seguirmos o critério da analogia fides, a Escritura interpreta a Escritura, não temos como negar o óbvio. Paulo disse que enquanto ele escrevia sua epístola aos Romanos, o Evangelho já havia sido proclamado a toda criatura debaixo do céu. Resta agora saber em que sentido Jesus disse que todo o mundo seria evangelizado. A palavra grega usada por Mateus capítulo 24, versículo 14, para mundo é oikoumene. Essa palavra grega comumente significa terra habitada, e na época de Jesus significava o mundo do Império Romano. Realmente, é comum no Novo Testamento haver passagens que usam o termo oikoumene, significando o mundo conhecido ou terra habitada por Roma. O censo narrado por Lucas é uma forte evidência disso. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas usou a palavra grega oikoumene para mundo aqui. Será que o imperador estava chamando toda a humanidade espalhada pelo globo terrestre, como os chineses e japoneses, para o censo? É óbvio que não. Ele estava convocando todas as províncias de Roma. Em uma passagem de Atos, é dito que Paulo é promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Atos capítulo 24, versículo 5. Paulo estava causando divisões entre os judeus de toda a face da terra, inclusive alguns judeus que viviam na América do Sul? É óbvio que não. Os judeus de todo o mundo citado em Atos são os judeus do mundo conhecido,
os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano. Noutra passagem de Atos dos Apóstolos, é dito que, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos capítulo 11, versículo 28. Será que Lucas estava dizendo que houve uma fome global? Não era uma fome que atingiu todos os povos do Império Romano? E a palavra grega usada por Lucas aqui é oikomene. Se Jesus estivesse querendo dizer que o Evangelho seria pregado em todo o globo terrestre antes do fim, Mateus teria usado outra palavra grega, cosmos. Esta é a palavra mais adequada para se referir ao mundo em sua totalidade. E então virá o fim. Aqui novamente o texto trata do fim da nação judaica e do templo.